Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do empate entre Palmeiras e Vitória, empate péssimo aí na luta pelo título, porque Palmeiras nesse momento poderia ficar na liderança, porque a gente sabia que o Flamengo não teria facilidade com o Fluminense. Lá é clássico, o Fluminense brigando pela Libertadores, então a gente sabia que o Fluminense podia ganhar, mas o Palmeiras não fez a parte dele, não conseguiu furar o bloqueio do Vitória e fica agora a 2 pontos aí do time carioca. Vamos trazer aí o Edu Draceno, Ulisses Costa, Veloso falando sobre a partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Falar o que desse empate em casa diante do Vitória com quase 40 mil pessoas no Allianz Parque? Um Palmeiras totalmente irreconhecível, muita transpiração e pouca inspiração, principalmente no meio de campo, no ataque. Jogadores muito abaixo tecnicamente. A gente imaginava um Palmeiras com atitude totalmente diferente do que foi o jogo hoje contra o Vitória, por mais que o Vitória veio com esse plano de jogo realmente de marcar forte, não dar espaço, mas o Palmeiras tem jogadores e tem elenco para que jogasse melhor, mas infelizmente não jogou. No segundo tempo até com as mudanças melhorou um pouco, mas mesmo assim o Palmeiras não conseguiu uma vitória que acaba complicando no campeonato. Agora realmente é secar o Flamengo aí diante do Fluminense, para que não ganhe, porque se o Flamengo ganhar, realmente praticamente já é campeão aí brasileiro, porque aí já abre 5 pontos e é muito difícil, faltando 4 jogos aí para acabar o campeonato. Mas ainda a gente não pode jogar a toalha não, mas que sirva de alerta essa atitude, essa postura da equipe do Palmeiras jogando aí diante do Vitória. E agora é seguir acreditando e que se preparar cada vez mais para a reta final aí, principalmente essa final de Libertadores. Valeu? Avante palestra, vamos embora para cima. Meus amigos, olha, Palmeiras decepcionou o seu torcedor, é verdade. Flamengo decepcionou o seu torcedor também. Flamengo perdeu para o Fluminense 2-1 e o Palmeiras empatou em casa com Vitória 0-0. O Flamengo tem 2 pontos à frente do Palmeiras no campeonato. É aquilo que eu estou dizendo, o campeonato está aberto. Vamos ter o campeão só na rodada final. Então não adianta essa coisa do passionalismo, né? Tem que ser racional, né? Claro que o torcedor do Flamengo vai falar, não, o Flamengo vai ganhar o campeonato. Palmeiras vai falar, o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Então tem que ser racional. As duas equipes caíram de produção, tanto Palmeiras como Flamengo. Essa é a realidade. Perdeu um clássico para o Fluminense, só que a decepção maior foi do Palmeiras, que tinha tudo para vencer o Vitória e fez uma péssima partida. Campeonato só na rodada final vai bater campeão. Os caras recebem dia, os caras têm a melhor estrutura do futebol brasileiro. A Leila manda buscar esses caras de avião fretado, jatinho. Então eu não entendo qual que é o objetivo desses caras. Tá aí para ganhar mais um título, e graças ao Abel, hein? Graças ao Abel. Sei que tem muita gente que critica o Abel, tem gente que torce o nariz pro Abel. Eu também, em alguns momentos, a gente até fala, né? Umas teimosias, de umas coisas que ele faz que não deveria, que não precisava. Mas graças ao Abel que o time se mantém aí na segunda colocação, brigando por título, na Libertadores, porque ele consegue puxar esses caras. Mas tem uma hora que não é só o treinador. Tem um momento do jogo, tem um momento do campeonato que é o atleta, que é o jogador que precisa jogar. É um time que parece que se desconcentra, um time que não tem concentração, um time que não tem dinâmica mais. É um time que assusta a gente vendo jogar. Não dá. O Abel, eu acho que a cada treino, a cada jogo, ele tem que suar sangue para fazer esses caras estarem concentrados, estarem ligados. Os caras recebem dia, os caras têm a melhor estrutura do futebol brasileiro. A Leila manda buscar esses caras de avião fretado, jatinho.
para que eles descansem, para que eles possam jogar, para que eles possam servir o Palmeiras, que paga o salário deles em dia. E dá toda essa estrutura que esses caras têm para jogar futebol. Eu tava desanimado, falei, vou dormir. Ah não, vou assistir Fla-Flu. Animei de novo. Flu, você é um amigo. Abraço, gente. Boa noite, bom feriado. Diretoria, o Palmeiras empatou com o Vitória no Allianz Parque. O Flamengo está jogando nesse momento com o Fluminense, está 2-0 para o Fluminense, está terminando o primeiro tempo agora, não faço ideia de qual será o resultado do jogo. Nesse momento está 2-0 para o Fluminense e o Fluminense encaminha, pelo menos ali, não perder o jogo, né? Pelo menos encaminha isso nesse momento, mas clássico é clássico. Dizendo que é clássico, eu quero fazer uma reflexão sobre o Palmeiras, que evidentemente vão ter aqueles palmeirenses, tipo aquele que eu postei semana passada, Abel é muito fraco, fora Abel. Tem os megalomaníacos, como vão ter os flamenguistas que vão achar um absurdo perder um Fla-Flu se acontecer, e tem aquela normalidade do futebol, que qualquer pessoa que consegue sair do momento emocional do pós-jogo e raciocinar, ele vai entender. O Palmeiras tem uma queda, claro, o Palmeiras empatou com o Vitória, perdeu pro Mirassol e perdeu pro Santos. Ele tem uma queda. Ah, mas o Mirassol está lá em cima, o Santos está lá embaixo. Desculpa, pra mim é muito pior você perder pro Mirassol do que você perder pro Santos, porque o Santos é o Santos, é um clássico. É um clássico, não adianta você não gostar disso. Existem centenas de jogos na história do Palmeiras onde ele tinha um time pior e por ser clássico ele ganhou o jogo. Você não quer que isso aconteça com você? Só é clássico pro outro lado? Não, é clássico para todo mundo. Então, nunca na minha cabeça, eu acho inaceitável a ideia, eu nem abro discussão sobre a ideia de perder pro Santos, seja no momento que for, na Vila Belmiro, ser um grande tropeço. Para mim, não é. Para nenhum clube do mundo jogar contra o Santos na Vila Belmiro e perder é um grande tropeço. Resultado normal, resultado de clássico. Pro Mirassol, puta, vamos passar um pano, porque o Mirassol tá num puta do momento e tal. Vamos. Hoje não. O Palmeiras não podia ter perdido 2 pontos pro Vitória dentro de casa, faltando 4, 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer. Se você tá brigando pelo título e tal. É uma campanha, um ano maravilhoso que o Palmeiras fez, mas esse jogo aqui é um jogo decisivo que o Palmeiras poderia ter, pelo menos por enquanto, reassumido a liderança ou chegar até o final. Hoje ele pode perder o título, pois se o Flamengo vira o jogo para cima do Fluminense, o Palmeiras perdeu o título brasileiro. Então, hoje, foram escolhas difíceis que o Abel teve que fazer, tipo, boto 4 jogadores aqui que estão cansados pra caralho pro segundo tempo pra resolver, ou acredito na imposição física para conseguir até o final pressionar o Abel. O problema é que o jogo do Palmeiras foi um jogo da base do foda-se. Né? A maior parte do jogo era o Palmeiras joga a bola na área e vê o que acontece. Não tinha ali uma construção, não tinha um padrão. Tudo bem, pela falta de vários jogadores, ok não ter um padrão totalmente normal, mas você não pode, né? Se você quer ser campeão brasileiro, você evidentemente não pode empatar com o Vitória em casa. Então sim, este jogo é um grande tropeço do Palmeiras. Os anteriores eu não vejo dessa maneira. Muito bem, gente. Final dos jogos desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Transmitiu o jogo do Palmeiras contra a equipe do Vitória. O Palmeiras não jogou bem, jogou muito mal. O Abel fez escolhas que eu não entendi muito no início. Eu sou um cara que fala muito de busto pro Abel, aquela coisa toda, e merece mesmo, pelo que ele já fez, pelo que ele já trabalhou e já fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas hoje eu acho que ele errou feio. Pegar um time do Vitória, um time que se defende muito, e jogar com 3 zagueiros. Eu até imaginei, quando o Alan estava na direita, que o Fux seria esse lateral direito e o Alan cortaria e ficaria livre para fazer qualquer tipo de jogada. Mas não, o Alan foi um lateral direito. Os jogadores que estavam e jogaram ontem pelas suas seleções, aquela coisa toda que a gente já sabe, já está cansado de saber da data FIFA, caso até do Vitor Roque, que estava no banco. Mas se você tem um jogador no banco, cara, põe ele para jogar. Se você faz gol, faz placar, tira ele e descansa, né? Porque se ele entrar precisando fazer gol, como foi hoje, ele vai se desgastar muito mais. Isso é meio beabá. O futebol é meio matemática, você tá me entendendo? Se você precisa vencer um jogo, e eu sei tudo, corre o risco de contusão, corre o risco de ter problemas. Mais uma vez, o Abel insiste no Facundo Torres, que até hoje não pode vir a jogar futebol daqui a um ano no Palmeiras com qualidade, mas não sei porque que põe esse menino para jogar. Para mim não tem qualidade ainda para vestir a camisa do Palmeiras. Vai fazer um gol aqui, outro acolá, aquela coisa toda, mas assim, não tem ainda, não está pronto para vestir a camisa do Palmeiras. Então acho que ele deveria sair com o time titular no jogo de hoje. Esquecer os 3 zagueiros, eu acho que isso foi um erro, mas tudo bem, coisas que acontecem no futebol.
não tem problema algum, mas o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2-1. Então o Flamengo ficou com 71, o Palmeiras com 69 pontos, o Cruzeiro 64, Mirassol, que empatou com o Santos 1-1, 60 pontos, Botafogo 3-2 no Sport, Fluminense 2-1 no Flamengo, Santos 1-1 com o Mirassol, e tivemos aí o Grêmio com o Vasco da Gama 2-0 para a equipe do Grêmio. Amanhã tem Corinthians e São Paulo, tem também amanhã Juventude pegando com o time do Cruzeiro, Bahia recebendo a equipe do Fortaleza, Ceará Internacional, não é? E aí nós teremos aí essa rodada no dia 3/12 fechando, né? Com Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. O Santos conseguiu empatar, Neymar fez o gol do time do Santos. Inteligente o Neymar, né? Quando a gente fala do jogador inteligente, eu falo muito isso para vocês, né? Se você vê o gol do Santos, ele está em posição irregular, quando o Lautaro domina a bola no campo de defesa. O que ele faz? Ele volta para o campo de defesa, fica em condição de jogo, isso que é jogador inteligente, por isso que eu elogio muito o Neymar. E o Lautaro lança ele, que se ele ficasse apático, parado, esperando o lançamento, ele estaria impedido. Ele volta para o campo de jogo, para ele, Neymar, ter condição de jogo, né, mesmo, e faz o gol do Santos. Depois acabou fazendo um pênalti no Reinaldo, uma bola que o Reinaldo dribla ele na área, acaba acertando a perna do Reinaldo, e pênalti muito bem marcado. E o Reinaldo bateu e fez. E o Mirassol conseguiu um empate de 1-1 com o time do Santos. A classificação do Santos, o Santos tem 37 pontos, tem um ponto a mais que o Vitória, que também empatou com o time do Palmeiras. E o Internacional tem o mesmo número de pontos, 37 pontos, mesmo número de vitórias. O Internacional tem um gol a mais no saldo que o Santos. São 36 contra 37, só para você ter uma ideia. Se o Inter tropeçar e se complicar, o Santos fica à frente do Inter. O Inter que joga, não é mesmo? O Inter joga amanhã, 9h30 da noite, contra a equipe do Ceará. Enfim, o campeonato vai se definindo, as coisas vão se definindo. Uma vaga ainda para o rebaixamento, porque para mim Juventude, Fortaleza e Sport já foram. Para mim não tem mais chance mais. Fica brigando Vitória com 36, 34 jogos. Santos com 37, 34 jogos. Internacional com 37, 33 jogos. Daí para cima Corinthians, Ceará, tudo para mim não cai mais. É isso aí. E amanhã a gente vai estar no jogo do Corinthians, diante do São Paulo, clássico na Neoquímica Arena. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, você pode confiar. Valeu. Um time que perde 5 pontos para duas equipes que lutam contra a zona de rebaixamento na reta final do campeonato merece dar adeus à disputa do título. Nem precisa saber o resultado do Flamengo e Fluminense. O Palmeiras empatar em 0-0 com o Vitória é ridículo. E o pior ainda foi a atuação. Não é que o Palmeiras massacrou, que o goleiro do Vitória fez defesas incríveis. Não. Palmeiras, no primeiro tempo, foi sofrível, com um time misto, com uma nova escalação do Abel Ferreira, com 3 zagueiros, com o Andréas como o primeiro homem de meio de campo, sem lateral direito. E no segundo tempo, quando entraram Vitor Roque, o Aníbal Moreno, Felipe Anderson, o time não respondeu, o time não melhorou. Até conseguiu finalizar mais, até conseguiu colocar o Vitória ainda mais para dentro da sua área. Mas a verdade é que não fez o suficiente para vencer. Não adianta culpar arbitragem, não adianta culpar calendário, não adianta culpar desgaste, não adianta culpar nada. Você não pode perder ponto para o 17º colocado se você quer ser campeão brasileiro, jogando em casa ainda. E para piorar, o Palmeiras jogou muito mal contra o Mirassol, jogou muito mal contra o Santos e agora joga muito mal contra o Vitória de novo. São 3 partidas consecutivas em que o Palmeiras joga muito, muito mal. Então, merece dar adeus ao título. E se continuar nessa sequência, não sei o que vai acontecer na Libertadores. O Palmeiras está jogando muito mal e precisa de uma reflexão, porque o próximo jogo já é sábado. O Palmeiras não fez um bom jogo, apenas empatou com o Vitória, e isto foi muito ruim para um time que luta pela conquista do Campeonato Brasileiro. A sorte do Palmeiras
é que o Flamengo perdeu o jogo para o Fluminense e a diferença fica em 2 pontos. É uma diferença até certo ponto expressiva, mas não tão expressiva caso o Flamengo tivesse vencido, porque aí a diferença seria muito maior. E diante disso, os jogadores do Palmeiras podem comemorar. E o Abel pode pensar em, depois do jogo contra o Fluminense, remontar o time com os titulares para ver se há tempo de recuperação e de conquista do campeonato. Por hora, o favorito continua sendo o Flamengo. É isso. Existiam N motivos para justificar o Palmeiras perder pontos nessa noite, mas nenhuma delas o torcedor quer ouvir, porque numa disputa tão acirrada, a vitória em todos os jogos se torna obrigatório. Porém, calma, torcedor, não esse Vitória dessa noite que o Alviverde não conseguiu vencer na temporada e já havia perdido pro mesmo em 2024. Vitória como triunfo, pontos, aquilo que faz o título ser conquistado. Não existe mais negociação pro Palmeiras. Escreva esse texto enquanto o Fluminense marca o 2-0 diante do Flamengo. Mas mesmo assim, quem terminará na liderança será o rubro-negro nessa rodada, independente do resultado desse jogo, pelo simples fato de que o Palmeiras precisa cumprir a sua obrigação antes de qualquer coisa nesse momento, fazer a sua parte e depois ver o que acontece. Mas as justificativas nessa noite também não se tornam razoáveis pelo simples fato de que o Palmeiras não fez um bom jogo. O time não conseguiu em nenhum momento ser incisivo como precisava e costumava ser no Allianz. E o desespero começou a bater no time e também Abel Ferreira, que terminou com o time inteiro no campo de ataque, onde todos os jogadores se tornavam armadores e atacantes ao mesmo tempo para tentar furar o bloqueio. Não deu certo, e a possibilidade de título vai se tornando cada vez menor, com menos pontos a se disputar, onde o Alviverde fará 3 jogos fora de casa. Não depender de si é complicado, mas para sonhar antes você precisa fazer a sua parte, e tudo isso excluindo totalmente os méritos que o próprio Vitória teve nessa noite. O Leão foi contra o impossível, para também buscar o seu milagre nessa reta final de campeonato. Enquanto todos olhavam para um Palmeiras buscando o título nesse jogo, o Leão entrou em campo para contar a sua própria história. E ela necessita de pontos para continuar sendo escrita na elite do futebol brasileiro. O Vitória com Jair Ventura é outro completamente diferente. E por vezes a equipe criou oportunidades para inclusive vencer nessa noite. Mas diante da pressão no final, é inegável que esse ponto se torna crucial nessa briga do Vitória, que até pode ver os seus rivais direto se distanciarem nessa rodada, mas com jogos de 3 em 3 dias até o fim do campeonato, a missão é rodada após rodada em busca de conquistar mais pontos que Inter e Santos. Pensando dessa forma, esse 1 pontinho conquistado pelo Vitória fora de casa no seu jogo mais difícil dos últimos a se fazer, torna-se um resultado enorme para continuar vivo na briga. Um jogo para provar que um empate também pode contar muita história para os dois lados. Minha gente, Palmeiras entrega de bandeja o título brasileiro para o Flamengo. Essa partida contra o Vitória foi uma das piores que eu vi do Palmeiras em todos os tempos na minha vida. Nada deu certo, inspiração zero, e o retrato desse horror foi colocar Gustavo Gomes como centroavante aos 35 minutos do segundo tempo. Um time que precisa colocar um zagueiro para resolver um problema ofensivo. Depois de investir mais de R$500 bilhão, realmente não pode ter a mesma força, por exemplo, que o Flamengo, que tem um elenco com muito mais qualidade individualmente. Nada deu certo, Felipe Anderson uma tragédia. Aliás, para resumir, tirando o Alan, que tentou alguma coisa, só que sozinho não joga, todo o resto foi muito mal. Time desorganizado, sem padrão, sem inspiração, sem nada de bom. E agora o Flamengo curte o restante do Campeonato Brasileiro para levantar a taça e resta a Libertadores. Mas se o Palmeiras jogar assim, aí não tem jeito também. Precisa ter um plano para ganhar a Libertadores da América. Mais uma vez. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Vitória. Empate com sabor amargo, né? Ruim, até porque o Flamengo perdeu. Se o Palmeiras tivesse vencido, estava na liderança do Brasileirão 2025. Trazer
alguns números da partida, tá aí, ó, ponto precioso para o Leão. Posse de bola 70% a 30%, finalizações 21-4, finalizações no alvo 9-0, grandes chances 4-0, ações na área rival 35-6. Então o Palmeiras nas estatísticas foi bem melhor do que o Vitória, encurralou, né, o time baiano em casa, mas não conseguiu sair com os 3 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.